Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Inteligência Abstrata, trazendo hoje um tema diferente, que nós vamos falar sobre um grande autor consagrado e que pouca gente conhece a história. Conhece as obras dele, mas não conhece a história. E hoje nós vamos falar sobre ele. Nós vamos falar sobre Paul Brunton. E para isso eu estou trazendo dois convidados diretamente dos Estados Unidos da América para nos falar sobre esse fantástico, não sei se eu posso chamá-lo de filósofo, já vamos descobrir já. Olá, como estão, Micael e Gran? Como é que vocês estão? Muito bom, porque é bom por nós ter a oportunidade de falar sobre PB. Nós chamamos Paul Brunton PB. PB, né? Então tá. Começando por você, Micael. Eu li que você foi secretário do Paul Brunton? Por uma breve período, porque eu tenho um maestro chamado Anthony Damiani, é um estudante de PB, e Anthony enviou pessoas a PB por ajuda PB durante a idade de PB. Sim. Quando o PB estava mais velho, alguns estudantes, né, de Paul Brunton, alguns estudantes de Anthony Damian foram convidados, né, para ajudar Paul Brunton. Que bacana. Ô, Gran, me fala um pouquinho sobre a história de Paul Brunton. Como é que ele começou? Por que muita gente aborda? Eu vejo que a maioria das entrevistas que vocês dão, vocês falam sobre a filosofia de Paul Brunton. O que tem de diferente na filosofia de Paul Brunton, ou por que ele próprio denominou o trabalho dele de filosofia? Me explica essa questão. Boa pergunta. Sim, não é em primeiro lugar, sempre perguntavam para a PB, não? No final, qual é a sua religião? Qual é o seu dogma? Qual é a sua, não é? Ele disse, ele não gostava de responder, ele nunca respondia. Mas quando as pessoas ficavam muito injuriadas, ele resolvia então dizer alguma coisa, e ele dizia, olha, no lugar que eu fui não tinha placa de nada, né? Então, lá não dizia é americano, é brasileiro, não é cristão, é judeu. Então, ele disse, por isso eu me considero um estudante de filosofia. E aí ele diz que ele resgata, com o trabalho dele, ele resolveu, o trabalho dele, então, tinha que ter um nome. Então, ele disse, o que eu vou dizer, que nome eu vou dar para o meu trabalho, se tem que ter um nome. Então, ele diz, a filosofia é um nome muito amplo, não é a filosofia de Paul Brunton, não é a filosofia, né, americana, não é? Então, ele diz, somente a filosofia. Porque a filosofia, ele tinha a intenção no sentido grego, de resgatar o sentido real grego da filosofia, que era aquele iniciado nos mistérios, né? Então, por isso que ele diz que a filosofia não é, Micael? É um resgate da palavra que tinha sido tão já esvaziada, né? Então, para dar um sentido real à palavra filosofia. Então, ele chama o trabalho dele como um todo, né? Que foi um trabalho pioneiro, ele chama, então, de a filosofia. Mas lembramos, filosofia significa amor, sabedoria. Amor à sabedoria. Agora, me diz uma coisa, você falou agora há pouco que ele falou que o lugar onde ele esteve não tinha nacionalidade, não tinha cor, não tinha credo. Onde é que Paul Brunton esteve? Você quer falar? Where he was when he said don't have nationality? Não, porque, veja, tem diferentes níveis da realidade. Aqui tem corpos, tem personalidades, tem nomes. Bibi nasceu na Inglaterra, estou judeu, tem coisas sobre a vida de PB. Mas quando PB atingir
a unidade com Deus é o estado de consciência não dual chamado sahaja em sânscrito. Esse lugar do céu, eu falo, não tem placas, não tem religiões, não tem nada. Mas aqui, com certeza, aqui ele tem outra resposta. Pessoas falam, você tem religião? Ele fala, sim, todos e nenhum. Todas e nenhuma. Sabe? Ele diz, não é? Nas palavras dele, ele diz: durante minhas viagens ao reino celestial da existência absoluta, eterna e infinita, nem por uma vez encontrei rótulos com as palavras cristão, hindu, católico, protestante, zen, shin, platônico, etc. Assim como não encontrei rótulos com a palavra inglês, americano, etc. Então, ele diz que todas essas designações contradiriam a própria natureza da existência sem designações. Então, por isso... Sim, agora, está falando de viagem... Peraí, Micael. Você está falando que ele fez viagens ao céu. Como é que a gente deve entender? Brunton PB era um paranormal? Ele desenvolveu o paranormal? Nasceu paranormal? Quando que se deu realmente, vamos dizer, para você... Da sequência na coisa. Quando se deu a descoberta do que ele tinha que fazer? Deixou de ser um humano normal, vamos dizer, de comprar na padaria e para determinar, escrever livros, dar palestras, essas coisas. Como é que isso aconteceu? Essa é uma boa pergunta, porque PB, quando se refere aos mundos celestiais, não é o astral, não é paranormal, né? Não é o mundo astral, não é paranormalidade. Sim. Na verdade, aqui estamos tratando dos aspectos filosóficos das dimensões superiores, né? Onde existe o insight, como o Micael falou, Sahaja Samadhi, Nirvikapa Samadhi, não é? Essas regiões muito mais elevadas do que o astral. Agora, ele sim, né? Ele tinha esses dons, digamos, né? Paranormais, de alguma maneira. Ele, numa época, ele desenvolveu, né, a capacidade até de escutar os pensamentos de alguém do outro lado da parede. Mas ele pediu para o eu superior dele que liberasse ele disso, tirasse isso dele, porque isso estava interferindo no caminho filosófico dele, não é? E ele não, Micael, ele desde menino, né, ele nasceu judeu, né, em Londres. E ele, claro, nos primeiros momentos da vida dele, ele praticava o judaísmo, né? Mas ele já veio, né? Já digamos, com muitas... no trabalho de vida passada, porque ele já era muito intuitivo naquela época, não é? Ele descreve, não, tudo isso. Então, o caminho dele foi um caminho, já desde novo, não? Ele já estava dentro dessa busca, né? Aí ele passou, o Micael também pode falar, ele passou pela teosofia, não é? Ele estudou também, ele teve 3 professores, né? Quem sabe o Micael fala um pouquinho. Ele teve 3 professores, entre eles um era budista, né? Então ele passou, né? Ele conheceu muitas tradições, né? Ele pesquisou muito, né? Na vida dele. Ele é um pesquisador. Ele fala: eu sou um pesquisadora, eu não é um guru, eu não é um professora, é um pesquisadora. Sobre esse assunto do paranormal, tem muitos níveis da realidade. É possível para nós entrar um nível mais alto e parar lá. E Bibi não quer parar, Bibi quer continuar a ascender até o último. Por esse motivo, ele rejeitar as coisas paranormais. Ele aceitou, ele experienciar, mas ele percebeu que tem mais. Por todos nós, precisa atingir o máximo. E para PB, o paranormal não é o máximo, é uma outra etapa. Então, está dando um eco, mas assim, eu falo, fico quieto, aí já não vai ter problema. Ele teve... Quando é que ele começou mesmo? Ele já nasceu com essa intuição, com essa necessidade de buscar alguma coisa para fazer? Qual foi o primeiro trabalho de PB, vamos chamar ele assim, né, como vocês chamam,
Como foi o primeiro trabalho de PIB e o que o levou a colocar em prática esse trabalho de PIB? Porque, pelo que vocês falaram, ele atingia um outro nível consciencial, né? Ele conseguia ir além do que nós estávamos falando de plano astral, né? Ele atingia um outro nível de consciência. Então, ele tinha conexão com a fonte, vamos dizer, em algum lugar Sim, da é bom, com a fonte. Então, e aí como é que foi o primeiro trabalho de PIB? Quando é que ele começou a deslanchar? Porque depois do primeiro, eu não sei de quantos livros ele é autor, mais de 10, se eu não me engano, né? Mas Sim. antes, PIB é um jornalista. Ele era um jornalista também. PIB foi um jornalista, né? Profissionalmente, ele escreveu artigos por jornais espiritual. Sim. Mas ele muito jovem, ele começou a fazer essa busca e uma vez numa biblioteca em Londres, ele encontrou uma pessoa da Índia, né? E aquele encontro foi muito marcante, não é, para ele, porque ele ficou muito ele desenvolveu uma certa relação com essa pessoa, né, da Índia, era uma pessoa de grande grau de consciencial, né? E aí, então, começou a chamar atenção para ele, chamar a atenção dele, não, essas questões da Índia, dos sábios. Ele sempre tem uma esperança de ir à Índia. Ir à Índia, porque nesse encontro, essa pessoa, esse sábio, não sei se era um sábio, mas era uma pessoa com bastante conhecimento, ele começa a falar, não, sobre os sábios da Índia. E aí Paul Branton diz, mas realmente esses sábios ainda existem? Se pode encontrar? Então, parece que aí, não, surge, né, um impulso, algo dentro dele, né? Ele diz que era um karma do passado, né? Então, uma semente do passado na Índia brotou naquele momento e em outros momentos, com outros mestres, que eles, por alguma razão, olhavam para PIB e diziam, olha, você tem um trabalho a realizar, você todas as mestres tem que ir à Índia. Na Inglaterra e depois na Índia, todos os mestres perceberam que PIB tem esse dharma, essa tarefa, traz a sabedoria do Oriente até o Ocidente. Sim. Vocês falaram aí, porque eu gosto muito, né? Eu participo de uma escola que se chama Eubiose aqui, antes era Sociedade Teosófica Brasileira, e eu me identifico muito com a teosofia, né? Blavatsky, o Rudolf Steiner, tudo. Como é que se afinava Branton, o PIB, com a teosofia? Tinha muito, porque tudo isso aí que ele pensava, tudo é a mesma fonte. Isso que é bacana, porque mesma fonte. Os caminhos são diversos, mas levam para o mesmo lugar, né? Mas veja, PIB tem um grande respeito por Blavatsky, último respeito por Blavatsky, e um grande respeito por Tia Sofia, mas duas coisas acontecem. Na era depois da morte de Blavatsky, tem muitas coisas políticas e problemática organizacional. Agora, PIB saiu de Tia Sofia a causa dessas questões políticas dentro do grupo, né? Mas, do outro lado, o PIB achou nós precisamos uma apresentação da sabedoria mais moderna, mais integrada com ciência, mais integrada são os desenvolvimentos modernos. Agora, não é crítica de Blavatsky, Blavatsky faz o que é necessário no tempo de Blavatsky. Sim. Perfeito. Nós diríamos que ele tinha, né, uma tarefa diferenciada. Qual foi a tarefa dele? Um caminho que ele chama independente. Então, ele nunca quis se associar a nenhuma instituição, a nenhuma organização, a nenhum lugar, não é, a nenhuma dogma, nada. Ele tinha um caminho, né, para trilhar, um caminho independente. Então, ele, não é, entrevistou muitas pessoas, não é, muitos sábios, esteve com os yogis, com os faquiris, não é, entrevistou estudantes, né, milhões de estudantes, mas nunca ele, inclusive esse mestre dele, né, esse instrutor da Inglaterra, que era budista, convidou ele para ser budista também. Ele disse não é?
Então, a tarefa dele era outra, sabe, grego? Não era seguir uma escola não definida. Mas tem uma verdade. Blavatsky traz oferecer essa verdade para nós. Se você faz uma pesquisa dos livros do PB, você recebe a confirmação das ideias de Blavatsky. Não tem conflito. Cada pessoa dentro de cada busca tem uma possibilidade de beneficiar os livros do PB e reforçar o trabalho de você mesmo. Porque tem uma verdade. Mas a forma de apresentação é diferente. Porque PB nasceu a escrever em diferente era. Depois da Segunda Guerra, pessoas têm necessidades internas diferentes. Com certeza, porque, inclusive, quando a gente cresce, vamos dizer, mesmo na idade, a gente cresce, quer queira ou quer não, a nível consciencial também. Então, é claro que aquilo que foi escrito no passado, você vai dar uma roupa mais consciente, vai entender mais o que... Se eu for ler Blavatsky hoje, se um neófito for ler Blavatsky ou PB, não vai entender nada, vamos dizer, neófito. Mas se ele começar a ler e daqui a uns 2 anos ou 6 meses ele voltar a ler, ele já tem um outro entendimento. Por quê? Ele reuniu elementos para isso, né? E aí que eu quero voltar para o começo da questão. Qual foi o primeiro trabalho de PB? E esse primeiro trabalho, ele ainda era jornalista ou ele largou o trabalho para se focar na escrita, na edição de livros? Sim. O primeiro livro dele foi a Índia Secreta, né? Depois, Índia. No período de 1934 a 1952, ele escreveu 10 livros, né? Sendo o primeiro a Índia Secreta. Depois dessa época, em 1952, até o fim da vida dele, ele viveu retirado na Suíça. Então, aí ele começa a preparar o material, né, que ele chamou os notebooks, que eram notas, porque quando ele atingiu a iluminação, né, ele escrevia não mais discursivo, mas ele escrevia com notas, né, inspiradas pelo eu superior. Então, por isso que ele chamou notebooks, porque ele tinha uma cadernetinha, né, que ele sempre levava com ele, toda a vida, não? Então ele escrevia, sempre vinha a intuição, né, vinha um insight do eu superior e ele escrevia. Então, esse material, né, foi pós-mortem organizado, não é, selecionado, e aí se formou os notebooks, não é? Tudo isso que ele escreveu, ele selecionou em o que ele chamou 28 ideias. Tá. Então, todo esse material, esse é o mais importante, sabe, grego? O material dos notebooks, porque foi, não é, digamos assim, depois dele atingir essa iluminação. Os 10 primeiros livros são importantes, mas são livros preparatórios, de acordo com o que ele fala, né? E os notebooks são 16 volumes, que o Micael pode mostrar para vocês, 16 volumes, em inglês, com 28 categorias ou ideias, que ele chamou, não? É um sistema. É um sistema. Organizar todo o campo da espiritualidade. Tem temas, tem Deus. Meditação. Tem meditação, tem transformação da personalidade. A busca. Tem negatividades dentro do mundo. PB criou um sistema com categorias. E quando ele recebeu uma intuição, ele colocar o texto dentro dessas ideias. E depois ele escreveu chamados notebooks, reservados para publicação pós-morte. E agora tem 3 notebooks em português, os primeiros 3. Tem 3 em português, né? Mas eles são 16 volumes. Nós temos, neste momento, somente 3 que foram publicados pela Pensamento. Tá. Mas, neste momento, é bom o público saber, não? Os seus ouvintes, que neste momento nós estamos em colaboração com a Ágina, uma editora de São Paulo,
e nós estamos traduzindo o 4º volume, que nunca foi traduzido ao português, né, nunca foi publicado em português, para ser publicado brevemente, né, o volume 4, A Meditação, porque esse não é o volume, é o material do volume 4, né, o tema. A Ajna já publicou uma livro, Segredo Egito, que é o 3º livro de PIB, a história das experiências de PIB no Egito, mesmo uma noite dentro da pirâmide. Trabalho, vocês têm um longo trabalho pela frente, hein? Puxa vida. Sobre paranormal, dentro do pirâmide, PIB tem muitas experiências paranormal com muitas entidades negativas, mas ele passou e depois ele entrou em um nível mais alto e ele encontrou sacerdotes do pirâmide. Você falou agora há pouco, isso é importante esclarecer, porque o povo sempre pergunta, né? Vai perguntar. Você falou numa palavra, quando PIB se iluminou. Quem está assistindo aqui fala, pô, como se iluminou? Iluminado é um Buda, iluminado é um Krishna. Como PIB se iluminou? Me fala essa questão. O que era, ou qual é o ponto de vista dessa iluminação? Essa iluminação significa o quê? Sim. Nós chamamos... Sim, nós chamamos... em primeiro lugar, nós temos um canal YouTube, né, chamado Paul Brandt Official, que tem aulas sobre esse assunto, o que é iluminação. Que é iluminação. Opa! Inglês? Esse é inglês? Em português. Repete aí, por favor. Paul Brandt Official, mas com 2 Fs. Mas lá temos material tanto em português como em espanhol, embora o site esteja o nome em inglês. E sabe que nós, não é, o que Paul Brandt fala sobre a iluminação, né? Quando a pessoa se une totalmente, digamos, com o eu superior, né? Com esse nível superior de nós mesmos, não? Quando esse ego humano, ele surrender, não? Ele, sabe, ele se une, né? E se entrega, digamos assim, né? Ao eu superior, às forças do eu superior. Então, aí, a pessoa, a gente diz que ele é um iluminado, quer dizer, uma pessoa que atingiu um certo grau, né, consciencial, onde ela vive não mais a vida dela, mas a vida daquele ser superior, né? A vontade é do ser superior nele. Mas a pessoa não é, o ego não é destruído, né? É importante, o ego permanece, porque a individualidade permanece. É um experimento dentro do mundo, mas você tem você tem um aspecto de Deus entre você. Bibi usar as palavras eu superior. Você tem um eu superior. Às vezes você tem vislumbres, você tem uma experiência desse eu superior e você volta a sua vida normal. Mas quando essa experiência de eu superior é permanente, é uma união permanente com Deus entre você, essa é chamada iluminação. Mas também é complicado porque a iluminação tem etapas. Às vezes você encontra uma pessoa com um menor grau de iluminação e você acha que essa pessoa é maior. Agora, sobre esse assunto tem muita confusão. Tem, por isso que eu perguntei, porque iluminação, todo mundo tem esse conceito, né? Ali, trabalhei, eu samadhi, não penso mais em nada, não tem mais problema, eu e o todo somos um, então as pessoas têm essa visão. Por isso, quando vocês falaram, quando a Gran falou de ele se iluminou, opa, alguém deve ter questionado. Com certeza o telespectador pensou como se PIB se iluminou, né? E essa questão do ego que também vocês falaram, eu sou grego, né? Nasci lá. Ego é errou, eu. O ego é eu, né? Então esse ego não pode ser, ele pode ser transcendido, trabalhado, dominado, mas jamais destruído, né? Porque senão não tem mais. Veja, você pode experimentar, porque
os livros de PIB vêm da experiência de PIB mesmo. Agora, sobre ideias e perspectivas, os últimos capítulos é o solitário, o sábio. Ler esse capítulo é você julgar essas experiências de PIB. São de uma pessoa de uma consciência elevada Ou não? A própria pessoa, né, o próprio ouvinte, digamos, pode ir nos notebooks dele e digamos, e concluir por si mesmo, não, se isso é verdadeiro ou não, porque quando nós lemos, não é, os livros, você vai perceber por você mesmo, não, o grau de iluminação, digamos, que tem aquela pessoa, não? Quero compartilhar uma história. Meu maestro Anthony sempre consultar um psíquico. Ele fala o psíquico, onde é PIB agora? Uma pessoa que trabalha, que é psíquica, agora na França, na Inglaterra. Uma noite, Anthony despertou e sentiu PIB em morte. E ele consulta o psíquico. E o psíquico não tem habilidade de localizar PIB. Não sabia, ela não tem uma entidade. Ela trabalhava no astral, então ele não conseguia localizar ele além do astral. Aí depois ele falou com o PIB, não, né? Mas ainda acha agora PIB é morte, mas depois PIB surgiu. E a próxima entrevista com PIB, Anthony fala, o que acontece em essa data? Você se iluminou? E PIB fala assim. Naquela data que a psíquica não conseguia acessá-la, porque ele estava além do astral. Ele está dentro do vazio. Foi o dia que ele havia realmente atingido a certificação, o grau final, né? E ele estava em Nova Zelândia, não? Sim, mas veja, sobre sua pergunta. Não é possível para nós falar essa pessoa é iluminada. Mas você pesquisa evidência, você ler as palavras da pessoa, você observar a conduta da pessoa. Você tem evidência como esta história, PIB desapareceu. E você colocar a evidência e você surgir a uma conclusão. Mas um pouco subjetivo, mas nós achamos que PIB é iluminado. E nós achamos você perceber a iluminação de PIB dentro dos livros de PIB. Isso. Você me deu o gancho que eu precisava. Livros do PIB. Hoje alguém vai assistir, quem não conhece, muita gente conhece Paul Brunton, muita gente conhece, né? Mas não conhece em profundidade. Conhece ele como um autor, não conhece a história dele, não conhece nada. Qual seria a sequência lógica, vamos dizer, quem quer se aprofundar nos ensinamentos, na sabedoria de Paul Brunton? Qual seria uma ordem das obras dele? Você falou agora dos notebooks. Os notebooks, onde entram nessa história? Em que período, em que fase desse ensinamento? O próprio PIB disse nos seus escritos que uma pessoa iniciante poderia não começar pelo o caminho secreto. Né? O Caminho Secreto é o segundo livro. Eu sei, mais introdutório. Sim, para uma pessoa introdutória, digamos assim, uma pessoa se introduzir, por exemplo, nos 10 livros, O Caminho Secreto e a Índia Secreta, eles dão, não é, ideias, por exemplo, do caminho, da busca, não? A Índia Secreta fala de toda essa história dele na Índia, o percurso que ele fez. Agora, depois, não é? Sobre os notebooks. O primeiro livro tem um capítulo, cada ideia, 28 ideias, tem um capítulo, mas também tem uma seleção. Esses livros nós temos também como parceria a Irdim, que é uma editora, né, do Trigueirinho, né? Sim. Então, esse livro, A Realização da Alma, é uma publicação da Irdim, está muito bom esse livro, né, para as pessoas também
também temos seleções, estamos fazendo com elas uma coleção, com a Erdim também, uma coleção chamada Filosofia de Paul Brunton. Nós estamos por terminar o 3º volume, temos, por enquanto, 2 volumes, né? Também com a Erdim. Estamos por terminar, publicar em breve, A Mente Iluminada. O que é iluminação? Que é o que é iluminação, em breve vai estar disponível, né? E também temos este livro, não, que a Pensamento publicou. Que é muito bom, O Caminho Breve para a Iluminação, que pertence a exercícios mais avançados. Como a gente podemos fazer um contato direto com Deus. Esse é o PIB colocar o nome Caminho Breve. O caminho longo é o caminho de desenvolvimento. Tem uma personalidade, precisamos aperfeiçoar nossa personalidade. Mas o caminho breve, como eu posso contactar Deus entre eu? Qual é o que motiva vocês dois, psicólogos de profissão, a buscar ou difundir o trabalho de PIB? Vocês podiam estar difundindo o trabalho de qualquer outra pessoa. Qual foi a chave, o gatilho que fez com que vocês se encantassem? É uma palavra inadequada, mas assim, se sintonizassem tanto com o trabalho. E você ainda trabalhou com ele, né, Micael? Isso aí foi... Mas a chave depende da pessoa, depende do estado da pessoa, depende da experiência da pessoa. O que é maravilhoso com o PIB tem 28 chaves. 28, pertence a diferentes aspectos da vida. Vamos falar alguns deles, Micael. Por exemplo, só para que o público possa assim, ter uma ideia mais precisa. Por exemplo, nessas 28 chaves ou ideias que ele desenvolveu, temos a busca. O que é a busca? Por que tem a busca? Práticas para a busca, relaxamento e retiro, meditação, o corpo, as emoções e a ética, o intelecto, o ego, do nascimento ao renascimento, a cura do eu, reflexões. Sobre PIB mesmo. Sim, a experiência humana. Ele fala também sobre a vida reverente, sobre o mentalismo, o que é filosofia, o Oriente, a arte. Então, veja bem, não é... Muito amplo. Digamos assim, né, um trabalho, né, muito amplo de pesquisa, não só de pesquisa, mas também tudo que PIB escreveu foi também experienciado internamente. Então, respondendo a sua pergunta, né, por que Paul Brunton nós pensamos que é importante para este momento? Porque ele foi uma pessoa que ele nos fala dos erros e dos acertos do caminho. Ele nos fala de advertências, não é? Ele nos dá advertências de como caminhar, de o que ter cuidado, não é? Os erros possíveis, a lei do karma, né? Entre outras coisas. Então, ele, digamos, é um exemplo. Por exemplo, você falou no Buda. Claro que Buda é maravilhoso, mas PIB é contemporâneo. Ele esteve aqui entre nós, está perto de nós, né? Nós vivemos com ele através dos seus livros, não é? E também, não é, as pessoas não só as pessoas que o encontraram fisicamente, ele é claro nos livros dele, que aquelas pessoas que telepaticamente estão também conectadas com ele, isso é o que é o mais importante. Então, não é? Ele é exemplo para todos nós, de como um modelo, não? Por exemplo, o Buda tem o conhecimento de telepatia, mas agora, com essa entrevista, tem uma maneira nova de explicar telepatia, porque tem um sinal invisível. Você emitir um sinal invisível, nós receber um sinal em nosso laptop. Agora, com física quântica, com ciência, com computadores, com todos esses aparelhos modernos, tem possibilidade de explicar leis espirituais de uma maneira mais compreensível. Mas tudo existe eternamente. Não, eu acho isso importante, porque as escolas estão aí, cada uma com o seu modo de
no seu modo de didática, né? E é isso, a gente tem que respeitar os caminhos, tem que respeitar o conhecimento, tem que respeitar o trabalho do outro, porque sempre está tudo assomado. Nós temos que ter uma. Não adianta só verbalizar a filosofia, tem que praticar a filosofia, Sim. tem que praticar a fraternidade, isso aqui. Agora, vocês, psicólogos, agora, 2 psicólogos, vocês usam o que acrescentou para vocês na parte de psicologia, do estudo, do entendimento dentro da área da psicologia? O trabalho de Paul Brunton teve algum acréscimo, vamos dizer, Sim, sempre na ajuda, né? anamnese que vocês fazem para uma pessoa? Porque, veja, psicologia tem validade, tem uma verdade dentro do sistema de psicologia, mas também é limitado. Agora, você precisa perceber o lugar de cada ensinamento, cada técnica, por o desenvolvimento da personalidade, porque o ego tem a habilidade de transmitir a luz. A personalidade, Blavatsky tem uma personalidade muito única. E como essa personalidade, ele cumprir muito. Mas porque a personalidade tem um desenvolvimento. Agora tem um lugar onde psicologia é necessário, para chamar o caminho longo. Sim. Agora, nós também podemos considerar, não, que, digamos, a psicologia, a medicina, muitas ciências vieram da filosofia. Então, unir a filosofia com a psicologia, com a filosofia, realmente é um resgate, não é? É uma, digamos que é uma, digamos, dá uma excelência, não, ao trabalho psicológico, não? Poder usar a ferramenta da filosofia, não é, também. A psicologia que chega mais perto disso é a transpessoal, né? Que hoje em dia nós temos a 4ª força da psicologia, então ela nos ajuda muito, mas com certeza, na minha opinião, pelo menos como psicóloga, se não temos a filosofia junto com a psicologia, é uma psicologia muito limitada. Então, os resultados são excelentes, não é? Dentro do que é chamado o novo age, muitas pessoas acham que a psicologia não é necessária. Tem Deus, eu posso conectar com Deus. Ela quer ultrapassar o desenvolvimento da personalidade, mas Bibi fala, assim não é possível, porque a luz precisa, quando a janela é suja, a luz não entrar, a luz é sempre lá, agora precisa limpeza a janela, essa é a tarefa de psicologia. Sabe, esse ponto que a gente para as pessoas também conhecerem, no trabalho de Paul Brunton, ele fala do caminho breve e do caminho longo. Né? O caminho longo seria esse caminho que inclui essa psicologia que Micael falou, é um trabalho, né, de esforço, de autoesforço, de purificação, de limpeza das janelas, né, dos traumas, porque, veja bem, tudo isso é importante, não? Por isso que é um trabalho, né, de psicologia, né, uma terapia, eu recomendo a todos, porque vai facilitar o trabalho filosófico, né, a iluminação, digamos, o trabalho da busca. Então, Paul Brunton fala do caminho breve, que é todo esse caminho, né, de purificação dos veículos, né, preparação. Preparação para quê? Para um caminho mais breve. Ele chama de caminho breve, não porque é tão breve assim, mas é um caminho breve porque ele tem, o foco dele não é purificação, não é autoesforço. O foco dele é a verdade última. Nós somos eus superiores, nós somos luz, nós somos amor. Então, a pessoa no caminho breve, ela já não tenta, por exemplo, transformar um pensamento negativo em positivo, né? Um sentimento negativo em positivo. Ela, quando percebe aquele pensamento negativo, ela simplesmente deixa que esse pensamento caia por si. Ela afirma que ela é o eu superior, que ela é luz, que ela é amor, e aquele pensamento negativo não tem força, ele simplesmente cai, né? Então, e ele também usa, Bibi tem vários exercícios do caminho breve,
Entre eles, por exemplo, a pessoa está sempre lembrando do eu superior, sempre, sempre. Tem como pano de fundo, né, a presença do eu superior. Nesse livro, o Micael está mostrando, o Caminho Breve para a Iluminação, tem um capítulo 9, todo sobre... Tem 11 exercícios do Caminho Breve. Caminho Breve, né? Então, o que PIBI considera importante? O equilíbrio entre os caminhos. Um pouco você se força, se purifica, no outro você afirma que você é o eu superior e está sempre, sempre lembrando dele, né? Você falou, numa parte da nossa conversa, de que Paul Brunton era avesso à questão de guru, né? Falou, não sou guru de ninguém e tudo. Sim. E eu percebo também que vocês não querem tornar PIBI um guru. PIBI não querem tornar PIBI um guru. E nós também seguimos a ideia dele. Para eu ter subsídios para conversar com vocês, eu fui pesquisar alguma coisa, né, para poder ver. E eu vi que vocês desenvolvem um trabalho bacana. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem, apesar de vocês morarem aí nos Estados Unidos. Monte Shasta, moram muito bem, né? Poxa. Qual é o trabalho que você desenvolve no mundo e aqui no Brasil que vocês têm postos de representatividade aqui, né? Em primeiro lugar, você e todos estão convidados a vir a Monte Shasta. Nós temos feito retiros aqui, pelo menos estamos tentando fazer uma vez por ano, retiros em Monte Shasta. Já tivemos um em português. Em 2023. Então, sim. Nós temos um ONG no Brasil chamado A Filosofia, por difusir os ensinamentos do PIBI. Dentro desse website tem informação sobre retiros em Monte Shasta. Tem tudo lá. Sabe que foi essa ideia, sabe? Que nós temos também grupos de estudo, né? Pelo Zoom. Então, várias pessoas, né, se reúnem semanalmente, né, nas terças-feiras, para estudar Paul Brunton. Então, esse grupo são do Brasil, é um grupo em português. Então, como tem muitas pessoas no Brasil e, sabe, vir para Monte Shasta, às vezes é um pouco difícil, até mesmo por questões do visto, né? Do dinheiro. Então, nós pensamos e achamos por bem ter uma ONG no Brasil e um ponto focal, né? Num lugar, né? Que nós escolhemos Santa Catarina. Então, é disso que se trata, né? Nós temos uma diretoria que se reúne anualmente, temos um grupo também de tradutores, revisores, um grupo de publicação, né? Na verdade, queremos agradecer a todos, né? O nosso grupo, nós não somos sozinhos, trabalhamos, né? Com um grande grupo de pessoas, né? O website mesmo, né? Foi graças a um grupo de pessoas que o website em português, né? Alguns anos atrás, começamos, né? Tudo isso através do website. Também aqui desejamos, agradecer à Fundação Paul Brunton, que tem a sede no estado de New York, que nos ajuda muito, colabora conosco, né, inclusive financeiramente, nos apoia, nos dá todo o apoio em todos os sentidos, né. Mas também é bom apreciar José Tegrino Neto do Brasil, porque Tegrino é um estudante direto do Paul Brunton. O Paul Brunton Oficial YouTube tem algumas histórias sobre o contato do PIBI e Tegrino. E Tegrino é uma das mais grandes difusoras de PIBI no Brasil. Por esse motivo, tem um grande interesse no Brasil no PIBI. Eu não sabia que tinha essa ligação entre PIBI e o Trigueirinho Neto, não sabia disso. Mas ele foi muito devoto, sabe? Inclusive, os 3 primeiros notebooks se deve a ele, não à tradução deles, porque foram estudantes de Trigueirinho, né, que traduziram esses livros, né? Na verdade, Trigueirinho tem uma linda história com Paul Brunton. Ele, inclusive, diz que
por 25 anos, um ser Força. o acompanhava ele, uma força, Levar ele. e ele não sabia o que era, até o dia que ele encontrou com Paul Brunton. Pessoalmente. E aí ele percebeu o que era Paul Brunton. Essa né? força que me ajuda é PIB mesmo. Isso é bacana, isso são coisas que transcendem o nosso conhecimento usual, né? Então, você tem que ter um nível maior para ter esse tipo de entendimento, né? E vocês têm algum projeto? Nós estamos agora em julho, né? Tem algum projeto esse ano ainda para o Brasil, para o mundo? Quais são as atividades PIB para 2024 ainda? Praticamente, PIB para 2024, nós temos projeto de publicação, sabe? Nós estamos, né, traduzindo o volume 4 da meditação, né, para ser publicado em breve. Também a Mente Iluminada, não é? A Mente Iluminada. A Índia Secreta também é um livro que vai ser reeditado, revisado. Né? E em breve, acreditamos, também vai ser publicado. E também continuaremos como YouTube. E o nosso porque YouTube. Agora tem um series dentro do YouTube, As Viagens de PIB. Inicialmente na Inglaterra, depois na Índia. É preciso finalizar essas séries como o Encontro de PIB Ramana Maharshi. Sim, continuaremos, né, com as nossas reuniões no Brasil. E, recentemente, houve um convite para fazermos um retiro na Índia. Então, tem um estudante de Paul Brunton, Paul Brunton, ele é muito apreciado na Índia. Então, não é um estudante... se você quer mais entrevistas com você? Isso aí, nós vamos estar falando sobre outras coisas. Inclusive, nas minhas pesquisas aí, que eu falei que eu fui ver na internet, eu vi Paul Brunton do lado de indianos, né? Não sei quem eram ali, mas não sei se são gurus indianos, então essa ligação está clara. Para a gente finalizar, tudo isso que a gente está falando, livros, e-books, tudo isso aqui, tem tudo no site. As pessoas que acessarem ali vão ter encaminhamento até para futura, até eventual viagem para Monte Shasta, está tudo lá. O site tem todas essas informações. Eles têm todas as informações. Tem o nosso WhatsApp, eles podem nos contactar diretamente, os estudos, tudo vão encontrar no site. Isso, antes de concluir, uma coisa interessante sobre a vida de PIB. O secretário de Blavatsky, que ajuda Blavatsky, faz a doutrina secreta, é G.R.S. Mead. G.R.S. Mead é uma das professoras de PIB. Olha só, foi bem. E você andou bem acompanhado um tempo aí também, né, Micael? Conheceu o PIB aí. Gente, muito obrigado. Foi bom eu conhecer. E muita gente vai também ficar feliz em conhecer mais agora, conhecer o ser, né? Paul Brunton. Porque a literatura de Paul Brunton, ela é bem difundida no Brasil. Eu considero bem difundida. No meio espiritualista, no meio esotérico, ele é bem conhecido. Não é conhecida a vida dele, como nós conversamos aqui, né? É muito importante você saber quem é o autor que está escrevendo, qual é a base que ele tem para estar escrevendo tudo isso, né? Isso é muito importante, e esse eu acho que é o principal trabalho que vocês estão fazendo, tá bom? Sim, e grego também queríamos dizer para as pessoas que o canal também Realidade Fantástica tem algumas entrevistas nossas, né? E dizer também para pessoas que também conhecem que esse livro, A Meditação, nós estamos, na verdade, vai ser publicado, e é uma colaboração com o Fernando Mansur, que é o tradutor deste livro, junto com... então, nós estamos fazendo uma parceria, digamos assim, uma equipe, né, de pessoas que estão nos ajudando com... Não é, na verdade, nós somos os revisores desse livro, né? Ele é o tradutor desse livro, muito bom ter a preparação dele também, tá bom? O Mansur é uma grande pessoa, falando publicamente, né? Porque
Ele vive para servir. Ele é uma pessoa maravilhosa aí, né? E ele, a Josi, é isso. E mais um monte de gente boa aí. Grande, Até no anonimato. Gente, foi um prazer a gente conversar. grande abraço. E até uma próxima oportunidade. Fraterno abraço. Tá certo. Tchau. Até breve. Até logo. Obrigada. Tchau. Ó, gente, foi bom, né? Quem não conhecia PB, eu não conhecia PB. Agora eu conhecia Paul Branton, mas agora eu conheci PB. Um nome muito simpático, muito carinhoso, né? Eu acho que todo mundo deveria acessar o site. Eu vou fazer isso também. Tá aí os caracteres aí embaixo para você consultar. E numa próxima oportunidade a gente aprofunda outros trabalhos sobre PB. Fraterno abraço, feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.